professora Nideise, com mais um vídeo aqui. Dessa vez nós vamos fazer uma revisão, certo? O intuito desse vídeo aqui, para além da correção do exercício que eu passei para vocês, é conversar um pouquinho sobre os assuntos. E aí eu falo conversar porque não vai dar para a gente fazer toda uma explicação, né, desse assunto que é tão complexo quanto a sintaxe, quanto uma análise sintática, que foi o que eu pedi para vocês dos nonos anos, certo? Vocês passaram o ensino fundamental todo, até o 8º ano, acredito eu, trabalhando questões de morfologia e depois sintaxe. E aí no nono ano a gente mistura tudo para trabalhar outras características, analisar períodos compostos. E aí essa sintaxe, né, que foi a revisão que eu pedi para vocês, é importantíssima para os assuntos que a gente vai ver. É importantíssima para períodos compostos, é importantíssimo para concordância, para regência. Então, a ideia do exercício foi também conhecer. Lembra que a gente ainda está nessa questão do diagnóstico, né? Passei um diagnóstico de leitura para vocês, passei um diagnóstico de escrita. E agora nós estamos fazendo um pouquinho de gramática. Lembra que no primeiro dia de aula eu disse que a língua portuguesa, né, as nossas aulas seriam divididas dessa forma? Leitura, escrita e gramática. Então, estava faltando essa revisão gramatical. E aí eu preferi começar com o exercício justamente para ver como vocês estavam. E aí fui recebendo as respostas, fui recebendo as dúvidas de alguns alunos. Muitos alunos me procuraram com dúvidas e eu estava ali à disposição no meu horário de trabalho para tirá-las. Então, hoje a gente vai fazer uma discussão, eu vou fazer a correção com vocês, dizer quais são as alternativas, mas não vou me ater tanto ao assunto porque eu quero ver, vou até fazer uma enquete com vocês, de qual dessas funções sintáticas, do que mais vocês tiveram dificuldade aqui, para que a gente possa trabalhar com mais detalhes. O que é que realmente vocês têm mais dúvida? Porque é uma revisão. Então, revisão significa, eu subentendo, que vocês já conhecem, só não estão lembrados, a memória ainda está fraca, está tentando lembrar. Mas a ideia é justamente trabalhar para refrescar essa memória de vocês. Mas se mesmo assim, esse exercício e essa correção não fizerem vocês refrescarem a memória, significa dizer que vocês de fato não aprenderam o assunto. E aí a gente vai precisar fazer isso. Até para aquela questão da Prova Brasil, né, dos descritores, até para os assuntos novos de gramática desse ano, até para a prova do IFAL. É importante que a gente tenha esses assuntos e para que no ensino médio vocês estejam mais preparados. Ok? Então, eu vou fazer a correção de cada questão, vou comentar pausadamente e eu peço para que vocês peguem o caderno de vocês, acompanhem aquilo que vocês erraram, por que erraram, para que assim a gente consiga um caminho para entender. Tá difícil agora? Não tem problema. A gente vai conseguir, insistindo, consegue dificultar um pouco menos, até ficar mais fácil, tá? Logo na primeira questão, a gente já trabalha essa diferença entre morfologia e sintaxe. E eu fiz questão de colocar essa questão justamente por isso. Quando a gente trabalha a morfologia, que são aquelas 10 classes gramaticais, substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, pronome e assim por diante, a gente trabalha a função das palavras isoladamente. Eu não preciso de um contexto normalmente para que eu classifique morfologicamente aquela palavra em substantivo, em verbo. Sintaxe é a função que aquela palavra exerce numa oração. Olha como a gente já aumenta um pouquinho o grau de análise linguística aqui. Então, na sintaxe, aquela palavra ela só tem uma função, ela só exerce uma função quando a gente a analisa dentro de uma oração. E aí, na primeira questão, eu coloquei, aparentemente, né, parece até que foi repetida a mesma oração. O professor irritado deu uma advertência ao aluno. Tá do mesmo jeito as duas orações. O professor irritado deu uma advertência ao aluno. A diferença visual entre as duas orações está na vírgula, na pontuação, né? Na primeira,
não tem nenhuma vírgula. Na segunda, irritado está entre vírgulas. Então, nessa questão, a gente vai trabalhar morfologia, sintaxe. Nós vamos trabalhar semântica, que é o sentido, né, o significado. E nós vamos trabalhar o quanto... Lembra que eu disse que eu ia tentar fazer com que a gramática ela pudesse ser associada à leitura e à escrita? Esse exercício foi mais puro, mas essa questão foi tentando já fazer com que a gente buscasse essa característica. Aparentemente, se a gente não prestar bem atenção, não tiver o conhecimento, não vai achar diferença nenhuma, a não ser a pausa. Porque a gente aprendeu há muito tempo que vírgula só indica pausa. Vocês perceberam que quando eu pronunciei as duas frases, eu não mudei praticamente nada na forma de falar? O professor irritado deu uma advertência ao aluno. O professor irritado deu uma advertência ao aluno. A pausa aqui, por si só, não é suficiente. Quem ouve, se fosse na fala, identificaria pelo contexto e não por pausa nenhuma. Na escrita, a gente tem a pontuação. A pergunta, na verdade, é: a palavra destacada aqui é irritado, ela tem, nas duas orações, exercem a mesma função morfológica e sintática, e aí pede para você justificar. Então, como eu disse, função morfológica é a palavra isolada. Independente do contexto, irritado vai ser adjetivo, que é aquela palavra que dá uma característica ao sujeito, aliás, ao substantivo, que nesse caso é professor. Então, irritado morfologicamente, seja na primeira, seja na segunda oração, será adjetivo, exercerá a mesma função, certo? Já sintaticamente, não. Nós não temos a mesma função sintática. E não temos também porque as orações não têm o mesmo sentido, de fato. Quando eu não uso vírgulas, quando a palavra irritado ela não está separada por vírgulas, perceba, visualize essas duas orações. Quando você coloca dentro, no meio de uma oração, uma expressão entre vírgulas, você está isolando, separando ela do restante da oração. Quando não está, nesse caso da primeira oração, irritado pertence a toda a oração. É um elemento necessário na oração. Quando eu falo o professor irritado deu uma advertência ao aluno, esse irritado está se referindo ao professor, claro. Só que ele está se referindo, dando essa característica ao professor, dando uma denominação, identificando esse professor. Vê que não se tem nome, não se dá nome a esse professor, não se diz de que disciplina ele é. Só diz que ele é irritado. Então, irritado é como se fosse a característica marcante desse professor, uma característica que ele tem sempre. Esse irritado aí da primeira oração, sem vírgulas, é classificado sintaticamente como adjunto adnominal, que é um elemento que está ali, adjuntos normalmente estão ali próximos a núcleos, né, de sujeitos, de predicados, de objetos, de complementos, auxiliando, reforçando, referindo-se a esse núcleo, a essa palavra mais importante, que nesse caso do sujeito é o Paulo. Então, adjunto adnominal é a função desse primeiro irritado. É uma característica específica do professor. Certo? Eu falei Paulo, não foi? É professor. Então, a primeira função sintática é adjunto adnominal. Agora, quando eu coloco as vírgulas, eu estou separando esse irritado. Esse irritado ele vai ser considerado um termo acessório da oração. O que significa isso? O que é um termo acessório? O que é um acessório? Esse acessório com C, 2 S's. O que é um acessório? Que vocês conhecem? Um brinco, um colar, uma pulseira. São elementos que incrementam, né? A roupa, o figurino. Eles incrementam. Talvez realcem alguma coisa, né? Se batom realça o meu lábio, não sei.
Mas se eu não estiver com ele, eu vou conseguir falar normalmente. A minha boca vai continuar aqui. E vou continuar tendo boca. Entendeu? Assim também os termos acessórios das orações, eles estão ali na oração sendo usados para incrementar, para ajudar, para reforçar alguma coisa. Mas se não estiverem ali, não prejudicam o decorrer da oração. A oração permanece no seu fluxo normal, tanto de sentido, tanto quanto de estrutura, ela permanece. Por isso são chamados de termos acessórios. Então, quando eu coloco entre vírgulas esse irritado, ficando o professor irritado, deu uma advertência ao aluno, o sentido já é outro da primeira oração. Qual é o sentido? Esse irritado aí vai exercer a função sintática de aposto, que é um dos termos acessórios, aposto. Nesse caso, um aposto explicativo, porque eu estou explicando, ou nesse caso, especificando, que professor, como estava o professor naquele momento. Irritado. Então, diferente da primeira oração, que irritado era uma característica bem marcante do professor, na segunda, eu estou justificando por que ele deu a advertência, porque ele estava irritado. Olhe como a vírgula aí muda a classificação sintática e muda o sentido. Então, quando eu falo que eu quero que a gramática, os assuntos gramaticais, ou a maioria deles, sirva ao propósito de melhorar a nossa leitura e melhorar a nossa escrita, é disso que eu estou falando. É de que a gente consiga perceber essas nuances, esses detalhes, que mudou a função sintática, mudou a pontuação, em duas frases que aparentemente parecem ser a mesma coisa, muda o sentido. E é preciso que você perceba isso. Que você se torne esse leitor que perceba isso. Então, é nesse momento que a gramática ela pode lhe ajudar a ser um melhor leitor. Então, por isso, essa é a primeira questão. Por isso que eu fiz questão de que essa fosse a primeira questão. Certo? Então, ao longo da correção, ao longo das outras questões, só reforçando nessa primeira questão. Morfologicamente, a resposta é essa. Morfologicamente, realmente irritado tem a mesma função. É adjetivo na primeira e na segunda oração. Mas sintaticamente, não. Na primeira oração, irritado é um adjunto adnominal. E na segunda oração, irritado vai ser um aposto. Certo? Assim sendo, a gente vai partir agora para as outras questões. Eu vou tentando explicar como a maioria delas são de múltipla escolha. Eu vou tentando explicar por que aquela é a alternativa correta e por que as outras não são corretas. Tentando fazer com que a gente refresque um pouquinho a memória, certo? E aí, no meio dessa aula, durante essa aula ou até no final da aula, eu vou colocar uma hashtag aqui para quando vocês forem preencher a ficha de presença, a lista de presença que eu mandarei, vocês vão preencher colocando essa hashtag de novo, certo? E, além disso, eu vou colocar nessa lista de presença uma enquete para que vocês respondam qual função sintática vocês querem uma atenção maior, que eu faça uma aula específica, um vídeo específico sobre isso, que eu faça um reforço. E aí, aquela que tiver mais respostas ou aquelas que tiverem mais respostas, pelo menos metade delas, eu faço um reforço com vocês. Combinado assim? Então, vamos para as outras. Bom, seguimos então, vamos à segunda questão. Na segunda questão, já de múltipla escolha, diz que nós temos aí, da letra A à letra E, orações diferentes. E, no final de cada uma delas, entre parênteses, uma função sintática dos termos destacados, que eu até, inclusive, esqueci de destacar na própria questão e depois coloquei para vocês no grupo. Pelo enunciado, diz que somente uma dessas alternativas mostra uma classificação equivocada do termo destacado. Vamos descobrir qual delas é. Então, na letra A diz, os animais fugiram do zoológico. O termo destacado é do zoológico. E aí, entre parênteses, tem adjunto adverbial de lugar. Adjunto, como eu disse lá no início, são termos que estão ali, adjunto, junto, presentes nos núcleos, né? Adjunto adverbial está presente nos núcleos, principalmente do predicado, que é tudo que se refere ao verbo.
Mas mais especificamente, se a gente lembra morfologicamente dos advérbios ou das locuções adverbiais, fica mais fácil de a gente entender os adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais são justamente a função exercida pelos advérbios na oração. E quais são as funções do advérbio? Isso é morfologia. Tá vendo como eu preciso de um para entender o outro? E é por isso que vocês precisam disso aqui para entender o que vem depois? Então, o advérbio são aquelas palavras que têm a característica principal de modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Essa modificação é indicando circunstâncias. Circunstâncias essas que podem ser de tempo, de modo, de lugar, de negação, afirmação, intensidade. São diversas características e diversas circunstâncias que o advérbio pode trazer. E aí eu falo, os animais fugiram do zoológico. Do zoológico é lugar em que a ação de fugir aconteceu. Por que a gente não classifica, nem leva em conta que do zoológico seria um complemento do verbo fugir? Porque se eu falo os animais fugiram, fugir já é uma ação completa. Eu não preciso de nenhum complemento. Então, o que vem depois dele não é complemento. Certo? E do zoológico tem essa ideia de lugar. Onde a ação aconteceu ou de onde ela partiu. Do zoológico. Então, correto. Do zoológico vai ser um adjunto adverbial que vai indicar lugar. Então, a letra A está correta, a classificação, então não é a nossa alternativa, né? Na letra B tem os animais do zoológico fugiram. Agora a gente trocou do zoológico de lá do final para o início, para o sujeito. Isso é importante frisar. Eu tirei do zoológico do predicado e coloquei no sujeito, na primeira parte da oração. E aí, entre parênteses, tem que do zoológico seria agora adjunto adnominal. Sim. Quando falo agora os animais do zoológico, mesmo que ainda tenha aquela ideia de lugar, não é mais a ideia principal. Do zoológico agora é de pertencimento, né? É de onde pertencem os animais. E aí, nesse caso, o onde vai dar esse lugar de pertencimento. E vai estar diretamente ligado ao núcleo do sujeito, que são animais. Então, ele muda a função para adjunto adnominal. Então, a letra B também tem uma classificação correta, por isso não é a nossa alternativa. Na letra C, nós temos os alunos deixaram o colégio entusiasmados. E aí tem entusiasmados como adjunto adnominal. Deixaram o colégio entusiasmados. Quem estava entusiasmados? É preciso fazer essa relação. Quem estavam entusiasmados? Os alunos, né? Que é o sujeito da oração. Mesmo que esteja no predicado, ele faz parte do sujeito, porque é a ele que ele se refere. Diferente do zoológico, que está se referindo a fugir, né? Esse entusiasmado se refere necessariamente ao sujeito, alunos. E não é um adjunto adnominal, porque mesmo ele se referindo ali, ele não é mais um denominador, ele é uma característica. Nesse caso aí, vai ser um predicativo do sujeito, certo? Se refere ao sujeito, mas está no predicado. Então, é um predicativo do sujeito, não adjunto adnominal. Por isso, essa letra C é a nossa opção correta. É a opção que vocês deveriam ter marcado. Correta para a questão, certo? É porque está errado a classificação aí atrás. A classificação está errada. Então, seria a nossa alternativa para ser marcada, a letra C, porque é a única em que a classificação não está correta. Mas vamos ver as outras, porque elas estão certas. A garota chegou em casa apressadamente. A garota chegou em casa apressadamente. E tem um apressadamente aí como adjunto adverbial de modo. Apressadamente é o modo como ela chegou em casa. Tá vendo que o apressadamente está se referindo diretamente ao verbo chegar?
fazendo essa modificação, né, ela chegou em casa. Poderia parar por aí. Quando fala apressadamente, eu estou acrescentando e modificando essa chegada. Não foi de qualquer forma. Qual foi o modo em que ela chegou? Apressadamente. Então, é um adjunto adverbial de modo. Por isso, essa alternativa está correta na classificação e não é a nossa alternativa para ser marcada. E, por fim, o pai eufórico socorreu a criança. O pai eufórico. Eufórico está se referindo a pai dentro do sujeito com o núcleo do sujeito. Então, é um adjunto adnominal. Nessa primeira questão, então, nós trabalhamos com a ideia entre adjunto adnominal e adjunto adverbial, basicamente, né? A única alternativa que não era nem adjunto, nenhum dos dois, é a nossa alternativa, que era um predicativo do sujeito, na letra C. Então, a gente começa com adjuntos, né, que, como o próprio nome diz, estão ali juntos, estão ali para assessorar, auxiliar os núcleos do sujeito, complemento, predicado. Então, nessa questão, a alternativa correta é a alternativa C. Partimos, então, para a terceira questão. Bom, a partir da terceira questão, nós vamos analisar, de certa forma, a canção, né? Uma canção, Dona Maria, que é bem conhecida popularmente hoje em dia. E aí, cada questão sempre traz alguns versinhos, algumas estrofes para a gente poder analisar. E aí já começa, né? Me perdoe vir aqui desse jeito, me desculpe o traje de maloqueiro e assim por diante. E aí, logo nessa terceira questão, diz que a gente pode perceber nessa estrofe que... E aí dá várias alternativas, certo? Então, a gente vai marcar aquela que condiz com o que essa estrofe apresenta pra gente. E aqui não tem somente questões sintáticas no sentido de classificação sintática, mas tem a ver com toda a organização do verso da estrofe. Então, na letra A diz o uso de linguagem formal e poética. Muita gente marcou essa porque se focou, provavelmente, no poético, né? Já que é uma música e a música normalmente é poética. Se fosse só linguagem poética, sim, a gente poderia até marcar essa alternativa. Mas o formal aí é que muda toda a questão. Não existe uma formalidade, ao contrário, existe uma informalidade. Percebe que nessa canção é o cara que está chegando para se apresentar à mãe da mulher que ele está gostando. E até diz na frase, até diz nesse verso mesmo, está com traje de maloqueiro. Então, não tem uma linguagem formal. Não existem palavras aí, estruturas formais da língua, não. Então, tem poesia, é poética, mas não é formal. Por isso que essa não é a alternativa correta. Na letra B, o uso de mesóclise aceitável na fala. Quem marcou essa não sabe o que é mesóclise. E é entendível que não saiba, porque raramente a gente lê, a gente ouve, que dirá usar mesóclise. O que é esse nome feio? Existem posições em que os pronomes eles podem ocupar de acordo com o verbo, diante do verbo. Um pronome pode vir antes do verbo, aí a gente chama de próclise. Quando o pronome que se refere ao verbo vem antes dele, a gente chama de próclise. Quando ele vem depois do verbo, a gente chama de ênclise. Então, um exemplo de próclise, me dê. Ele não me deu a caneta, então me deu, né? Tá vendo que o pronome oblíquo aí, ele exige, né? Esse não, esse me tá antes do verbo dar. A ênclise, dê-me esta caneta. Agora o me está depois do verbo. Ênclise é quando o pronome está depois do verbo. E a mesóclise é quando o pronome está no meio, dividindo o verbo no meio. Esses dias vocês, acho que souberam, né? Da triste passagem do ator, humorista Paulo Gustavo, devido à Covid, muito triste. E aí eu lembro dele numa cena, não sei se vocês chegaram a assistir ao vídeo, ou pelo menos uma parte dele do filme,
em que a Dona Hermínia recebe, o último Minha Mãe é uma Peça, a Dona Hermínia recebe o cartão da sogra do filho, que ela usa a mesóclise, e aí ela escreve um recadinho lá com raiva, dizendo que infelizmente não irei, pois gripá-lo-ei. Né? Esse gripá-lo-ei é um exemplo de mesóclise. O verbo é gripar, a forma seria griparei. Lógico que ela construiu errado, porque esse lo não faz sentido, né? Vou gripar você. Mas usar o verbo dar, que traz essa questão de complemento, porque é preciso ter um verbo transitivo. Dar-te-ei 1 minuto para conseguir entender. Olha que o verbo é darei. O pronome é ti. Entre dar e ei, eu coloquei o pronome ti no meio. Isso é mesóclise. Então, obviamente, não tem nenhum exemplo de mesóclise nessa estrofe da música, Dona Maria, porque é muito difícil encontrar mesóclise. Existe um tempo verbal, uma estrutura específica para usar mesóclise, ainda existe, mas muita gente acaba, até nas questões, nos contextos mais formais da língua, utilizando outra forma de posição, de colocação pronominal, que não a mesóclise. Né? Por isso que é raro que a gente veja. Quem lê um pouquinho da Bíblia talvez já tenha encontrado algum exemplo de mesóclise, mas é muito raro. Então, não é a letra B a nossa alternativa de jeito nenhum. Letra C, presença de gírias e estrangeirismos. Gírias, nós temos. Né? Maloqueiro é uma delas. Mas estrangeirismos não temos. O que é um estrangeirismo? É quando a gente importa um termo, uma palavra de outra língua no nosso contexto. Então, quando a gente fala assim que fez o download daquela imagem, download não é uma palavra da língua portuguesa, é uma palavra da língua inglesa, mas está tão incorporada, né, que a gente vai colocando esses estrangeirismos, o ok. Então, não tem estrangeirismos nesse trecho. Só nos sobra a letra D, é o uso de próclise aceitável na fala. Como eu expliquei lá de mesóclise, né, a gente já acabou explicando um pouquinho sobre próclise. Ou seja, tem uso de pronome antes? Tem. Me deu, né? E por que aceitável na fala? Segundo a gramática normativa, nunca se inicia nenhuma frase com pronome oblíquo. Com mi, com te, com mim. Por exemplo, o clássico te amo. Para a gramática normativa, não é aceitável. É amo-te. No início de oração, no início de frase, não se inicia com pronome oblíquo. Então, coloca-se ênclise. Ou seja, o pronome vem depois. Dê-me, disse-me. Talvez a gente escute e leia em algum canto, mas no nosso dia a dia é comum a gente dizer, me dê isso. Me faça um favor, não faça-me um favor. Então, quando ele fala que é uma próclise aceitável na fala, é porque na fala, normalmente, essa forma de usar a próclise, que não é aceitável na gramática e muito menos na escrita, é aceitável no dia a dia e na fala. Por isso, essa é a opção correta. A gente nem percebe porque é tão comum que a gente nem sabe que nem poderia fazer, né? Então, essa letra D dessa terceira questão é a opção correta. E aí, estão acertando até aí? Se não, não tem problema. A intenção é que a gente tente, mesmo errando, faça, porque aí a gente vai testando os nossos conhecimentos e aprendendo um pouquinho, ok? Vamos para a próxima. Continuando com a música da Dona Maria, nós temos aí a quarta questão. Mais um trecho, né? Faz 3 dias que não durmo direito, sua filha me deixou desse jeito, enfim. E aí diz que, quanto à correção gramatical, as alternativas estão corretas, né? Explicando o que é que está certo e o que não, a classificação. Exceto, ou seja, da letra A à letra D, somente uma delas não faz uma correção correta.
Ou seja, não é uma correção, certo? Não precisava ser corrigido. Na letra A, diz que o verbo fazer aí de faz 3 dias que eu não durmo direito, que está no singular, faz, deveria estar concordando com 3 dias. Ou seja, deveria ser fazem 3 dias que não durmo direito. Tá correto? Deveria ser isso mesmo? Porque se são 3 dias, né? 3 plural, então fazem, deveria ir para o plural também, né? Não. Quando o verbo fazer estiver indicando tempo, como é nesse caso, né? Faz 3 dias. Quando o verbo fazer estiver indicando tempo, ele é chamado de verbo impessoal. Significa dizer que ele não tem um sujeito. Como ele não tem um sujeito, ele não tem com quem concordar. Portanto, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, está correto. Faz 3 dias, está correto. Então, essa letra A já é a nossa opção, porque não precisa ser corrigido. O verbo fazer já está concordando com a impessoalidade. Ele não faz concordância com ninguém, porque não tem um sujeito. 3 dias não é o sujeito de fazer. Então, está correto. Então, letra A já é a nossa alternativa. Vamos ver as outras. Na letra B, a palavra direito tem função de advérbio. Faz 3 dias que eu não durmo direito. Tá vendo que direito está mostrando o modo, porque dormir é um verbo intransitivo. Dormir é uma ação completa. Mas quando eu falo dormir direito, esse direito está modificando o verbo. Quer dizer que eu não estou dormindo. O modo como eu estou dormindo não está muito bom. Então, direito realmente exerce uma função de advérbio do verbo dormir. Um advérbio de modo, certo? Então, nessa letra B, a correção gramatical ou a classificação, nesse caso, está correta. Na letra C, a palavra mais é uma conjunção. Esse mais sem ir. Sim, é uma conjunção adversativa que introduz uma ideia adversa, uma ideia contrária. Então, está correta a classificação. E na letra D, a palavra não está substantivada. Lá no final, né, quando tem a segunda ocorrência, não vou levar um não para casa. Esse um não para casa, esse não já não é uma negação, já vai ser um substantivo. Substantivou-se um advérbio. Até por conta desse artigo aí, ó, um não. Eu não vou levar um não para casa. Então, também está correto. Nessa quarta questão, então, a alternativa A já é a nossa opção correta, já que o verbo fazer ele vai ter que permanecer, de fato, no singular. Ele não muda para o plural, como indica essa correção da letra A. Ok? Vamos para a próxima. A quinta questão é rapidinho, né? Eu não vou me alongar muito nela. Aí tem um trecho da Dona Maria, que é o refrão, né, da música Deixa eu namorar a sua filha. E aí a questão pede para que você indique qual é a função sintática de Dona Maria nesse trecho. Vamos observar na oração, ó. Dona Maria, vírgula, deixa eu namorar a sua filha. Que sentidos a gente pode tirar para poder responder? Dona Maria é o sujeito? Dona Maria, como é que você imagina? A gente não falou no início que parecia que ele estava lá conhecendo a futura sogra, a mãe da mulher com quem ele estava, de que ele estava apaixonado, que ele estava interessado. Então parecia que ele estava ali conversando com ela. E esse Dona Maria é a pessoa a quem ele está dirigindo aquela pergunta, está pedindo. Nesse caso aí, e olhe de novo a pontuação, lá como irritado da primeira questão. Essa pontuação separa a Dona Maria do restante da oração, que é deixa eu namorar a sua filha. Dona Maria exerce uma função de vocativo. Se eu não me engano, é a letra C da questão. Vocativo, por quê? Como aposto, vocativo também é um termo acessório. Ele poderia dizer simplesmente deixa eu namorar a sua filha. O Dona Maria serve para indicar a quem ele se refere. A quem ele está fazendo esse pedido? A Dona Maria. Então, ele está chamando, está invocando, por isso a gente chama de vocativo. Né? É um chamamento. Quando a mãe de vocês diz, fulano, João, passa para dentro de casa. Fulano, já estudou. Então, faz a pergunta, mas direciona a quem faz a pergunta. Esse direcionamento, esse chamamento, que é sempre separado por vírgulas dentro da oração, é chamado de vocativo.
Essa é a opção correta. E na sexta questão, mais um trecho, né? Eu vou frisar esse verso aqui. Essa menina é um desenho no céu. E aí ele retira, né? A questão retira essas duas expressões. Desenho, um desenho e no céu. E aí pede para a gente dizer qual é a função sintática de cada um desses elementos, respectivamente. Vamos analisar na oração, é uma oração só. Essa menina é um desenho no céu. Qual é o segredo para analisar sintaticamente uma oração, para encontrar as funções sintáticas e analisá-las? Encontra o verbo. O verbo é o núcleo principal de toda uma oração. É a parte mais importante de uma oração. Encontra o verbo. Essa menina é um desenho no céu. Qual é o verbo aí dessa oração? É uma oração, então tem que ter verbo. Qual é o verbo? É o verbo é, que é o verbo ser, né? O verbo ser, ele é um verbo que a gente classifica como de ligação. O propósito do verbo ser é fazer essa, como diz o nome, ligação entre o sujeito e a sua característica. E essa ligação, ela vai indicar, no verbo de ligação, vai indicar um estado ou uma permanência. No caso do verbo ser, uma permanência, né? Aquilo que é uma característica fixa da pessoa. Então, ela é um desenho no céu. Olha só, então, ela é um desenho. Um desenho é a característica do sujeito, dessa menina. Ela é um desenho, certo? Então, um desenho vai ser um predicativo do sujeito. Um desenho é um predicativo do sujeito. No céu, indica onde o lugar está no predicado. Então, é um adjunto adverbial. Então, um desenho é um predicativo do sujeito e no céu é um adjunto adverbial. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, ou é a E, não sei, a última alternativa, que diz predicativo do sujeito e adjunto adverbial, certo? Vamos para a penúltima questão. Na sétima questão, ainda usando o mesmo trecho da questão anterior, ele já frisa outros elementos, né? A sua filha, de deixa eu namorar a sua filha, e o pincel, de jogar fora o pincel. Diferente da outra questão, essas duas expressões elas exercem a mesma função sintática, cada uma na sua oração. E aí resta nós respondermos qual delas é, certo? Então, deixa eu namorar a sua filha. Nessa oração, qual é o verbo? Esse está melhor, né? Eu tenho aí uma locução verbal, que é deixa namorar. Namorar, a gente, às vezes, normalmente, no nosso dia a dia, utiliza a regência desse verbo incorretamente. Na música, não. Mas, normalmente, a gente tende a colocar uma preposição onde o verbo não pede, né? Namorar com alguém. O verbo namorar não pede a preposição com. Então, você namora alguém. Namora o João, namora o Paulo, certo? E aí ela fala, aí na canção fala, deixa eu namorar a sua filha. Não tem a preposição com. Então, namorar quem? A sua filha. A sua filha é o complemento do verbo namorar. Todo complemento de verbo é chamado sintaticamente de objeto. Certo? E aí existem dois objetos, o direto e o indireto. Qual é a diferença? O objeto direto, como o nome diz, não tem nenhum empecilho entre o verbo e esse complemento. Esse empecilho, a gente chama aqui de empecilho, mas é uma preposição. Aí vem de novo a morfologia na sintaxe, certo? Então, a preposição de, com, para, em, por, são alguns dos exemplos de preposições. Se não há nenhuma preposição exigida pelo verbo, para depois vir o complemento, então nós temos um objeto direto. Se existir essa preposição, então há um empecilho ali, portanto seria um objeto indireto.
Então, namorar a sua filha. Depois de namorar, tem a e sua. A é artigo, sua é pronome. Não temos preposição. Jogar fora o pincel. O pincel. Jogar o quê? O pincel. Jogar fora o quê? O pincel. Então, o pincel é o complemento de jogar. De novo, eu tenho só o artigo o e pincel. Não tem nenhuma preposição. Então, os dois são complementos de verbos e não tem nenhuma preposição entre esse verbo e esse complemento. Portanto, os dois exercem função de objeto direto. Essa vai ser a alternativa correta. Vamos para a última. Essa última questão é importante porque agora nós temos o pronome me para ser analisado. Pronomes, se vocês aprenderam isso no 6º, no 7º ano, são palavras, né? São funções que... São palavras que exercem a função de, principalmente, substituição. São elementos que substituem substantivos para evitar aquela repetição desnecessária, para que haja uma maior coesão do texto, tá? E é preciso, para fazer essas análises, para fazer até interpretações, referir-se a qual substantivo pertence esse pronome, a qual substantivo ele se refere ou ele substitui. Então, tem aí, sua filha me deixou desse jeito. Me deixou desse jeito. E aí pergunta qual é a função sintática exercida por esse me. Sua filha me deixou desse jeito. Para facilitar, a gente vai fazer a substituição. Esse me aí é o eu lírico, né, do poema, o eu lírico da canção. Vamos chamar ele de João. Vocês percebem aí que eu uso muito João nos exemplos, porque é o nome mais comum e aí é mais fácil de citar. Então, vamos colocar João. Se eu tirasse o me e colocasse João, e aí o verbo não... Aí a oração estaria mais na primeira pessoa, estaria na terceira. Sua filha deixou o João desse jeito. Me deixou desse jeito, deixou o João desse jeito. Certo? Eu tirei o me e coloquei o substantivo João. Quando eu fiz essa substituição, eu tive que colocar o, que é um artigo, não é uma preposição. Então, deixou desse jeito. Deixou quem desse jeito? O João. Deixou o João desse jeito. Nesse caso, o me, então, porque o João exerce função de objeto direto, né, que é o complemento do verbo sem preposição. Então, se o João é o que o me substitui, o pronome me aí exerce também uma função de objeto direto. Essa vai ser a alternativa. Nesse exercício, ficaram faltando algumas classificações. Por exemplo, eu não me detive no predicado aí, porque independente do que vocês escolham na enquete que eu vou colocar junto com a lista, predicado não pode faltar. Então, eu nem coloquei predicado aqui porque eu vou fazer uma aula específica só sobre predicado, certo? Agente da passiva, que é algo que eu tenho que trabalhar junto com vozes verbais que vocês viram no 8º ano. E aí eu também tenho que trabalhar de forma para fazer uma revisão, para vocês entenderem concordância, ver como embola tudo se vocês não conhecem esse assunto. Os assuntos anteriores e os assuntos que virão vão depender disso. Por isso que eu vou fazer questão de incentivá-los a entender melhor os assuntos para que a gente possa seguir o nosso cronograma e vocês seguirem a vida escolar de vocês. Então, a gente falou um pouquinho do vocativo de aposto, não falou das classificações de sujeito aqui, que é algo importante. Sujeito e predicado é algo que eu não posso deixar de mostrar para vocês, certo? Mas as outras funções estão aqui. Predicativo, um pouquinho de complemento, mas eu vou colocar aqui as descrições, né? Eu vou colocar lá na enquete. E prestem atenção que assim que eu finalizar esse vídeo, vai ter uma imagem no final do vídeo com a hashtag que vocês vão colocar junto com a lista de presença da aula de hoje e daquilo que vocês querem mais que seja revisado.
se é, por exemplo, complemento. A gente viu mais sobre, eu falei sobre os complementos verbais, né? Objeto direto, objeto indireto. Mas não falei sobre complementos nominais. Adjunto nós falamos bastante, mas se quiserem a gente pode reforçar um pouquinho mais, certo? São 5 funções sintáticas: sujeito, predicado, complemento, adjunto e predicativo. 5 funções essenciais, certo? E as duas acessórias são aposto e vocativo. E a gente ainda tem um acréscimo em determinados contextos de sujeito de agente da passiva, tá? E aí nós temos essas classificações mais ou menos das orações e das funções sintáticas. Então, de acordo com a enquete, eu vou vendo o que vocês querem, o que a maioria vai querer, para que a gente possa, nas próximas aulas, começar aos poucos. O exercício juntou tudo, e não se preocupe se confundiu vocês e ainda não foi suficiente para vocês entenderem, porque aí eu vou, aos poucos, reforçando cada parte mais importante e remetendo a esse exercício, para que você possa, agora sim eu entendi, certo? Não se desespere, não entendeu agora, não tem problema. Pergunte, eu mando áudio, qual é a sua dúvida específica que não foi tirada aqui, ou que eu falei, mas que não ficou entendido. Não deixem de tirar as dúvidas de vocês. Eu queria muito estar aí presente, queria muito estar em sala de aula com vocês, porque com certeza é outra coisa. Mas, por exemplo, por que eu não vou mandar, e tem vídeos incríveis na internet, de professores maravilhosos, que eu já passei para alguns até, inclusive, que explicam muito bem essas funções sintáticas. Mas por que eu mesma vou gravar? Não é porque eu sou melhor do que eles, não, quem dera. Mas é porque eu sou a professora de vocês. E eu quero ensinar para vocês. E eu quero ter esse contato. Até porque, a senhora falou daquilo, mas eu não entendi. Pode explicar melhor? Então, vai ser uma coisa que eu vou passar para vocês, que eu quero que seja a nossa relação de ensino. Combinado assim? Então, muito obrigada por assistirem, muito obrigada por aqueles alunos que eu já percebo que têm uma dedicação maior e que tem essa dedicação também porque tem a oportunidade de ter uma internet que possa acompanhar as aulas, porque tem alunos que querem muito, mas infelizmente não conseguem acessar esse vídeo, por exemplo. E aí eu vou ter que mandar uma correção de outra forma, certo? Até que a gente possa voltar à sala de aula. É assim que vai ter que ser, tá? Não esqueçam de colocar a hashtag e até a próxima aula.